Oi, galera, tudo bem? Vamos começar mais uma aula? Ó, na aula de hoje você vai precisar de um pano de copa, vai precisar de um bordado inglês, no caso aqui é um passa-fita, tá? Ó, um passa-fita, um stencil, eu estou usando aqui um stencil de renda e um stencil de pinha. Um pincel pituá e uma fita crepe, duas cores de tinta. Você vai estar usando o preto e aqui o verde pistache. Um paninho para limpar seu pincel e vamos lá para nossa aula. O que que nós vamos fazer primeiro aqui? Eu vou posicionar, aqui eu tô com uma tábua que está com cola permanente, então eu deixei bem preso o meu tecido. Vou medir aqui o tamanho e a largura da minha renda. E venho aqui, ó, já prendo com uma fita para não sair do lugar aqui no finalzinho. E agora nós vamos fazer um efeito bem diferente e especial, ó. Eu peguei aqui o passa-fita, vou posicionar aqui um pouco em cima da renda e um pouco fora. E vou prender também. Nós vamos fazer um efeito bem diferente. Ó, vou prender aqui. Depois você vai mudando a posição. E aqui também. Pronto. Olha, agora eu coloco aqui o meu modezinho, tá? Vou pegar o pincel pituá e o cinza. Vou tirar o excesso. E venho aqui, ó, no movimento de batidinho, tá? Eu venho preenchendo. Por cima da fita mesmo. Vocês vão ver o efeito que dá isso aqui, muito bacana. Então, acabou a tinta, ó, eu volto, pego mais. E esse é o movimento, bem tranquilo, de batidinho. Depois a gente passa um pouquinho aqui, ó, dando uma leve sombra aqui. Pra dar um efeito depois. Ó, sempre tirando o excesso aqui. Seguro com a mão aqui e dou uma leve sombreada. Que esse sombreado aqui que vai dar um efeito depois, que vai destacar, né, a pintura. Então, bem de leve, tá vendo? Ó, vem saindo um pouquinho pra fora aqui, ó. Continuo. Você pode fazer com qualquer bordado inglês, qualquer passa-fita que você tiver aí. Lembrando que
que eu seguro aqui com a mão, faço o sombreadinho. Depois vocês me contam aqui no comentário, debaixo do vídeo, se vocês estão gostando da aula, do curso, se essa aula, o que você achou. E se fizer a aula, tirar foto, posta pra gente ver, tá bom? Olha, então, eu estou fazendo a parte da renda primeiro aqui, ó. E depois eu venho no barrado. Agora vou continuar aqui no barrado. Mesmo movimento, ó. De batidinho, coloco toda a tinta. E depois que eu ver que já descarregou toda a minha tinta, eu posso vir com o movimento de reboladinho aqui, ó. Lembrando que eu tenho que vir até o finalzinho aqui. Sempre pouquinha tinta. Daqui a pouco eu vou mostrar o resultado, hein? Então, quando você pega a tinta lá, então o pincel ele vem carregado. Então, por isso que eu começo com batidinho, que é para descarregar a tinta na trama do tecido. E depois eu posso continuar aqui nesse movimento circular. E assim já vai chegar no final dessa primeira parte. Depois eu vou explicar como que faz as emendas, que muitas pessoas têm dificuldade, né? Mas é bem simples. Deixa eu mostrar como que ficou agora. Aqui nesse pedacinho, ó, eu tiro a fita. Termino lá no finalzinho. Seguro.
Olha que efeito diferente que ficou, tá vendo? E agora... Legal, né? Então aqui, olha, vai ficar aparecendo o passa-fita mesmo, né? Aí eu posso até colocar aqui, ó. Se você quiser fazer mais um pouquinho de sombra, pode fazer também. Olha, eu encaixo. Prendo com a fita. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer essa parte de baixo aqui. Do mesmo jeitinho que eu fiz na parte de cima, eu venho aqui embaixo, sempre segurando aqui com a mão, para não sair do lugar. Aí. Agora eu vou explicar como que faz a junção aqui, que é a emenda, né? Vou puxar aqui um pouquinho. Ó, é bem simples, é só você pegar o stencil e encaixar aqui, ó, numa última florzinha. Ó, aqui. Ele encaixa certinho, ó. Você precisa verificar se ele tá bem certo. Daí, ele estando bem encaixado, não tem como dar erro aqui. Agora eu pego a fita do mesmo jeito. Encaixei ali, vou prender. Eu vou prender aqui no final também. E agora é só seguir do mesmo jeito que nós fizemos, tá? Tirando o excesso, começando no movimento do batidinho. Depois eu posso ir no movimento circular. Aqui em cima a mesma coisa. E eu vou até o final. Então eu vou fazer tudo aqui. Aí depois eu volto para mostrar como que ficou, tá bom? Agora terminamos, ó. Vou tirar. E olha aí. Que lindo, né? E fácil de fazer, viu, gente? Agora essa mesma faixinha aqui, eu vou fazer aqui em cima. Vou mostrar para vocês. Olha, como que eu vou fazer? Eu pego então a minha fruta, que eu vou pintar aqui, que é a pinha. Eu posiciono ela aqui, deixando sobrar aqui um espaçozinho.
E venho com o meu passa-fita. Ó, deixo uns 2 dedos para cima. Assim. E venho com a fita e vou prender ele. Eu quero fazer aquele efeito mesmo, como se eu tivesse passado aqui, tivesse costurado o meu passa-fita. Olha, eu prendi com várias fitas, que é pra ficar bem preso ali, pra não sair. E venho aqui no movimento do batidinho, sempre segurando com a mão. Vou até aproximar um pouquinho mais, pra vocês verem. Aí depois eu seguro com a mão, ó, e vou fazendo o sombreado. Que ele sai pra fora um pouquinho, tá vendo? Mas para isso eu preciso segurar com a mão aqui. E na parte de baixo também. Olha, vou segurando. Aí eu vou tirando a fita. Vou prendendo pra cá e continuo aqui. E vou assim até o final. Vou fazer aqui e depois eu volto para mostrar para vocês. Pronto, terminei aqui. Vou tirar as fitas. E olha como que ficou. Lindo, né? Parece que é uma costura mesmo. Então, lembrando, a gente fez aqui com esse passa-fita. Você pode fazer com qualquer modelo que você tiver em casa. Agora nós vamos para a pintura da pinha. Vamos lá, galera. Então vamos para pinha. Vamos pintar pinha. Deixa só eu mudar mais um pouquinho para cá. Eu adiantei uma aqui, depois a gente vai terminar ela também. Então vamos fazer a base da pinha, né? Olha, eu vou pegar o stencil então de pinha, que é esse daqui. Esse stencil ele sofreu alteração, tá? A pinha que eu tinha antes era bem pequena, os gominhos. Então eu mudei para ficar esses gomos maiores e aumentei também, tá? Ó, então aqui eu vou posicionar. Eu vou querer essa pinha mais para cá. Aliás, eu vou inverter porque eu vou querer ela numa outra posição. Deixa eu virar ela aqui. A posição normal seria aqui, assim. Então, se eu colocar aqui, vai ficar duas pinhas com a mesma folha virada para um lado. Então, eu vou virar assim, tá? Daí, ó, mais uma aqui. Aí eu vou prender. E vou prender. Então, a gente vai fazer a base aqui, tá? Vou até baixar um pouquinho. Então, a base eu vou fazer com um verde bem clarinho, tá? Aqui é o kiwi. Ou você pega o... Ó, kiwi é esse verde bem clarinho. Ou você pega o pistache com branco, tá? Também dá certo. Então, vamos lá. Ó, meu pincelzinho pituá bem sequinho. E vou preencher, tá? Com esse verde. E também um pouquinho do branco, ó. Tá vendo que vai ficando bem clarinho.
Porque o fundo da pinha, ele é, né, na verdade, bem clarinho. Eu vou preenchendo, colocando verde e branco, ó. Ó, feito isso, eu vou começar a fazer a sobreposição, tá? Sobreposição aqui é bem simples também. Tá aqui, eu vou puxar aqui. Aí agora nós vamos começar a colocar uns tons, né? Então, vou começar aqui pelo verde folha. Ó, esse verde bem clarinho. Aí, ó, tiro o excesso aqui, tá vendo? E vou gominho por gominho, batendo aqui, ó. Ó, gominho por gominho. Bem delicado. A gente vai dando volume, né? Ó, vou cobrindo bem aos poucos. Só no batidinho, tá? Ó. Tá vendo? Agora eu vou colocar um outro tom de verde. Agora eu vou colocar o verde oliva. Perdão, o verde pistache, que é esse verde aqui, tá? Mesma coisa. Olha, eu não coloco, tipo, eu chego aqui e fico colocando em todos os gomos já por inteiro, preenche ele total, tá vendo? Eu vou batendo, ó, que ele vai mesclando, mas não vai tirando a cor de fundo. É isso que eu quero. Tá vendo? Vou batendo. Mas sem tirar o outro verde que eu passei. Porque ela dá essa impressão de ser crespa, né? Ser enrugada. É isso que eu quero passar. Agora um outro verde, agora um tomzinho mais escuro, que é o verde oliva. Ó, verde oliva, mesma coisa. Só que agora bem menos, né? Ó, vou começar por aqui, porque aqui é mais escuro. Olha, eu vou batendo e mesclando ao mesmo tempo, olha. Mais uma vez, sem cobrir totalmente os gominhos.
Viu como que ficou? Agora a gente vai detalhar um pouco mais. Ó, deixa eu mostrar como que ficou. Olha aí. Um pouco mais agora. Aí, enquanto seca aqui, então, eu já posso vir aqui, ó. Aproveitar que nós estamos aqui e fazer a folhinha, né? Vou aproveitar com o meu pincel. Está nos tons de verde. Então, aqui eu vou pegar um pouquinho do verde, tá? Esse aqui é um verde seco, um pouquinho de verde oliva. Ó, vou começar aqui com verde seco e terminar com verde oliva. Nas pontinhas, ó. Só a base nós vamos fazer agora, tá? Agora eu só vou limpar o pincel. Vou vir aqui agora lá na primeira parte para fazer o cabinho já. Cabinho, eu vou usar um pouquinho de siena natural. Vou usar um pouquinho do marrom, tá? E um pouquinho do rústico. Conforme for pintando, eu vou mostrando para vocês. Primeiro, verde oliva, perdão, siena, que é esse aqui, tá? Tiro o excesso. Siena natural. Agora eu posso pegar um pincelzinho mais... um pouquinho menor, tá vendo? Esse aqui é o número 12. Aí eu vou intensificando agora com marrom. Marrom aqui, ó. Nessa parte, tá vendo? E venho com um pouquinho de rústico. O rústico é esse marronzinho um pouquinho mais forte que o sépia. Bem aqui, desse lado aqui, ó. Então, eu escureço. Olha como que vai ficar. Aí aqui eu faço essa junção, tá? Pra não ficar a marca de divisão aqui. E venho com uma segunda parte que tem uma... olha, um talinho ali, né, ó. Tá vendo? Aí aqui também é rústico. E aproveito que eu estou com o rústico aqui. Olha, eu vou escurecer mais essa regiãozinha aqui. Ó, agora eu vou fazer um acabamento nessa folhinha. Vou pegar um pincelzinho mais delicadinho. Ó, aqui eu estou usando Castelo. A referência dele é 506, C506. E ó, ele é bem fininho, número 0. Aí aqui, ó, eu pego um pouquinho do siena. Um pouquinho do branco. Vou fazer uma misturinha. Fica bem mais clarinho. Então, eu venho aqui agora, ó, bem nessa parte, ó. E aqui é mais claro. Então, eu vou puxando aqui, ó, para deixar uns risquinhos.
a parte da luz aqui. Ficou um talinho aqui. E com esse mesmo pincel, eu vou vir aqui, ó. Vou pegar o rústico. E um pouquinho do verde oliva. Misturar os dois aqui. E agora eu vou começar a detalhar esses gominhos aqui. Vou até baixar para vocês verem, ó. Aqui, ó. Então, ó, eu puxo. Um pouquinho de verde oliva. Esses primeiros gomos aqui, eles são mais escuro, porque eles estão próximo a esse cabinho aqui, né, ó. Eu vou depositar a tinta. Depois eu vou vir com outro pincel. Para ir esfumando. E vou detalhando agora os gominhos. Ó, pego o rústico, ó, e venho seguindo o desenho da fruta. E vou, ó, esfumando também. Agora é trabalhar os detalhes. Vou fazer todos os detalhes e eu mostro pra vocês, tá bom? Agora com o pincel macio, eu vou dar umas manchadas aqui agora em cada gominho. Eu vou misturar o verde oliva e um pouquinho de rústico para manchar esses gominhos aqui, tá vendo? Para dar um pouquinho mais de realismo nessa partezinha dos gominhos aqui. Eu não aliso muito não, tá? Eu só venho, coloco.
Eu vou dando umas bem regular, tá vendo? Só pego os duas cores. Olha como que ela já está ganhando vida, né? É isso que eu quero. E eu vou escurecer um pouquinho mais ali, ó. E agora com o pincel, eu vou pegar outro pincel aqui, redondo. Vamos pegar esse menorzinho, ó, tá vendo? Agora eu vou dar uma leve iluminadinha aqui, ó. Vou misturar o pistache. Ó, vou misturar o pistache e um pouquinho do branco. Pra fazer um verdinho mais clarinho. Aí eu venho em alguns lugares aqui, ó. Eu vou dar uma iluminada aqui. Irregular também. Agora eu volto aqui com o pincel 0 e vou agora intensificar algumas manchinhas agora, tá? Ó. Como que se ela tivesse arranhadinha aqui, tá? Ó, vou fazendo os batidinhos. Olha que legal que vai ficando. E ela vai ficando realista depois desses detalhes, tá vendo? Que legal que vai ficando, né? Depois eu posso até realçar alguns traços, ó. Igual aqui mesmo é mais escuro. Aqui onde passou o stencil também bate uma sombra. Então agora aqui é a parte de detalhes, né? Ó. Que é o que faz a diferença na pintura. Aquilo que eu sempre falo para vocês, né? É o detalhe que faz a diferença, né? Olha, e vem com o pincelzinho. Aí eu pego aquele primeiro verde, sabe? Que eu fiz ali.
Ó, vem dando uma iluminada, que é aquele verde bem clarinho. E com branco, dou um brilhozinho aqui, ó. Em alguns gomos. Não é em todos, tá? E olha aí, gente, que coisa linda. Não dá vontade de pegar? Agora aqui, nessa próxima, a gente faz a mesma coisa, tá? Aqui a gente faz do mesmo jeito. Começa a fazer os contornos dela. Um pouquinho de verde oliva e o rústico. E vou repetindo os mesmos passos que eu fiz nessa outra aqui, tá? Vou continuar fazendo aqui, já eu volto para mostrar para vocês como que ficou. E vou fazendo aqui, ó, do mesmo jeito que eu fiz a outra. Alguns lugares aqui eu escureço com rústico. Agora eu pego um pouquinho do verde oliva, ó, e aquele outro pincelzinho e vou manchando aqui, deixando mais essas pontinhas mais riscadinhas, né? Para dizer que esses gominhos estão machucados aqui. Então, gente, é trabalho de delicadeza, paciência. E a gente consegue, né? Tem que saber esperar também. Não é porque é pintura com stencil que tem que ser feito de qualquer jeito, correndo, não é isso, tá? Quando se fala em pintura com stencil, é praticidade, agilidade, mas o trabalho de acabamento, de você vir fazendo esses detalhes, é o mesmo, tá? O mesmo que quando você faz qualquer outro trabalho. Tá vendo? Ó, vem escurecendo algumas regiões onde eu acho que tem que ser mais escuro. Ó, aqui bate uma sombra, tá vendo? Então são detalhes que fazem a diferença, né? Que quando você olha faz total diferença. Agora eu venho com o rústico, fazendo agora, manchando mais e fazendo os batidinhos aqui, que é para intensificar mais aquelas sardas, né? Ó, agora aqui ela ganha um pouquinho mais de realismo, tá vendo? Porque eu intensifiquei o tom aqui, ó.
Pode fazer umas pintinhas. Pode fazer uns arranhadinhos assim, ó, como que se a fruta tivesse batido em algum lugar. Aqui a gente vai fazendo essa parte de... Olha como que ela... A diferença desses gomos que ainda não tem e daqueles gomos lá que eu já fiz, né, ó. Eu falo gominhos isso aqui, né? Que são mesmo umas bolinhas. Pinha, eu adoro pinha. É uma fruta saborosa. Olha, então, eu vou fazendo todo esse detalhe. Depois eu vou vir com um leve brilho, eu posso intensificar um pouquinho mais em alguns lugares. E ali tá pronto. Agora eu pego um pouquinho do branco em alguns lugares, ó. Eu coloco o brilho, não é em todos, e dou uma espalhadinha. E olha que lindo, agora nós vamos fazer o cabinho dessa, que nós não fizemos. Então eu volto lá com o meu stencil. Aqui na primeira parte. Opa, essa vocês lembram que eu virei? Então essa aqui é do outro lado. Aí então eu posiciono e venho, coloco aqui. Vou pegar meu pincel, siena natural. Pegar o pincel mesmo, sem ser o pituá. Agora um pouquinho do marrom. E um pouquinho do rústico. Vou levantar um pouquinho para vocês verem. Um pouquinho do rústico aqui, ó. E aqui eu tenho o cabinho mais escuro. Ó, eu ainda até puxo um pouco para fazer uma sombra aqui no cabinho também. Nos dois, tá vendo? Eu faço uma sombra bem no centro. E agora eu pego um pincelzinho menor. E aquela misturinha de siena com branco, siena natural e branco. Faço aqui a voltinha e vou descendo aqui. E com outro pincel, pego um pouquinho de branco. Só a sujeirinha de branco aqui, ó, com siena. Eu vou fazer isso aqui, ó. De um lado da folha e do outro. Só marcar mesmo, ó.
Aí eu pego esse pincelzinho bem fininho, olha o que eu faço aqui, ó. Coloco o rústico, um pouquinho de diluente. Deixo mais molinho aqui, ó. E faço a nervura central ali, ó. E do outro lado também. E olha aí, gente, que lindo, né? Gostaram? Agora, aqui do lado, ó, eu vou fazer mais um mapinha, tá? Aí eu trago prontinho para mostrar para vocês como fazer o fundo e o acabamento. Gente, olha, quase pronto o nosso projeto, tá vendo, ó? Eu fui distribuindo folhas, ó, coloquei uma folha aqui, coloquei outra folha aqui, mais uma lá. Acho que depois eu vou colocar mais uma aqui. Então, assim, você que manda no seu projeto, você sabe, sabendo pintar uma, você repete do mesmo jeito. Ó, as frutas também, tá vendo? Essa daqui eu deixei um pouquinho mais pro verde. Então é desse jeito, tá? Você aprendeu, você aplica, você repete da mesma forma. Agora, o acabamento. Eu não gosto muito de coisas bem chegadas, assim. Você vê que a pintura tá bem pesada, ela tá bem forte, bem realista. Então, eu vou trabalhar com um fundo bem suave. Eu só vou sujar com um pouquinho aqui de siena natural e um pouquinho de cinza, tá? Então, ó, eu pego um pincel e passo o incolor primeiro aqui, ó. Por que o incolor? Porque o incolor, ele vai deslizar, a tinta vai deslizar e não vai ficar forte. Se você jogar direto aqui o cinza, acaba de repente, pode até ficar manchado. Então, o incolor é para deixar para o tecido receber a tinta com tranquilidade, ó. Então, como já está seco aqui, ó, eu posso passar, é onde eu vou trabalhar aqui, tá vendo, ó? Mas assim, também não posso esperar muito não, já tenho que vir logo em seguida, porque ele seca um pouquinho rápido, ó. Uma pontinha de cinza, olha como que o cinza, eu coloquei o cinza, ó, mas olha como que ele vem suave, é isso que eu quero, ó. É um fundo assim que eu quero, bem suave. Ó, coloquei muito ali, aí eu venho e tiro, porque eu não quero. Eu quero ele suave mesmo, ó, tá vendo? Sumiu. É isso que eu quero. Uma coisa bem suave, olha, mais um pouquinho aqui. Coloquei o cinza, aí vou espalhar, ó. Pode ver que lá ele ficou forte, mas quando ele chega aqui embaixo, ele chega sem pincelada marcada e suave. É isso que eu quero. Aí lá em cima a mesma coisa, ó. Vou colocar bastante incolor, pode colocar sem medo. Pode até pegar um pincel maior para passar e passar sem medo mesmo. Os fundos ficam mais suaves, ficam bem mais fácil de trabalhar. Olha, eu vou colocar onde eu vou trabalhar um pouquinho com as cores, ó. Posso passar por cima, como ele é incolor, não tem problema nenhum, tá, ó. Aí eu venho agora aqui com um pouquinho do cinza, ó. Vou colocar aqui e aqui, ó. Daí ele vai suave. Olha, um pouquinho aqui também. Aí ele vai suave. Agora aqui eu acrescento uma pontinha aqui, ó, de siena natural, ó. Tá vendo? Bem pouquinho. Olha aí, bem pouquinho. E venho aqui ainda com mais um pouquinho de incolor, ó. E olha aí.
E vou trabalhando. Ó, quero um pouquinho aqui de siena com cinza. Vou tirando todo aquele branco do tecido, ó. Olha que fundo bonito que vai ficando, tá vendo? Suave, gente, é isso. O segredo da pintura, de fazer um fundo perfeito, é isso aqui, ó. Trabalhar com suavidade. Então, para isso, use o incolor aqui, que vai ajudar muito você. Olha. E assim eu vou trabalhando, ó. Aqui, mais um pouquinho desse lado, ó. Colocar um pouco de cinza ali, um pouquinho de siena. Ó, mais incolor. Já secou aqui. Pouquinho do cinza. E um pouquinho do siena natural aqui, ó. Posso colocar um pouquinho do siena aqui também na parte de baixo, ó. E aqui também. Olha, como o incolor ainda tá agindo aqui, olha, não fica marca de pincel. E é isso que eu quero, ó. Eu quero esse fundo suave. Eu não quero nada gritante aqui, ó. Eu quero isso daqui. E olha que lindo que ficou. Aí eu posso pegar agora o meu pincelzinho Pitois e fazer uma mistura aqui, ó, de siena natural, um pouquinho do verde, pistache e uma iscazinha de cinza. Vou pegar um pouquinho do verde oliva. Então, por quê? Eu vou fazer umas folhas, distribuir umas folhas aqui, para completar os meus arranjos, olha. Então, essas são aquelas folhas lá de segundo plano, você já ouviu falar? Que elas aparecem, ó, mas elas não têm nitidez, ó, bem, elas ficam quase que transparentes. E é isso que eu quero, ó. Mais umas aqui. Tá vendo, ó? E é isso que eu quero. Olha a nossa pintura. Vou mostrar para você de frente. Espero vocês então na próxima aula, tá bom?